Então, elevemos os nossos pensamentos a Deus e agradeçamos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para aprendermos um pouco mais dessa doutrina que nos ampara grandemente. Agradecemos as oportunidades que a vida nos reserva e pedimos que nos abençoe nesse momento. Pedimos, Senhor, que olhe pelo nosso grupo, nosso mundo, para os doentes, para os encarnados e desencarnados que estão hoje aqui conosco. Olhai também, Senhor, pelos necessitados, aqueles que estão em agonia, pelas pessoas que querem acabar com a vida através do suicídio. Tenha misericórdia daqueles que não souberam esperar pela hora de Deus e ceifaram as suas vidas. Fique conosco, ó Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos. Bom, a gente escolheu mais um texto do livro Jesus no Lar, que chama O Revolucionário Sincero. Então, eu vou ler a página, vou fazer um comentário, e depois, quem quiser acrescentar, essa primeira parte é para isso, certo? No curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias na governança do povo. E exaltado dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo. Um rei antigo era considerado cruel pelo povo da sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções. Clamava-se inclemente. Foi assim que o condutor de boa-fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural. E por isso articulou-a em silêncio, com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo de um monte e rogou a insistência divina com tanto fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para a confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia da oitiva e suplicando aprovação celeste ao plano de revolta renovador. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu. Em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição. Conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes. Era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física em vista
de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, dos quais era compelido a ouvir toda sorte de mentiras da boca de súditos bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. Fim do prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido e, notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era, talvez, o homem mais torturado de todo o reino e que, ao invés de suspirado em submissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo, no lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca de si mesmo, tão escravizado e tão desditoso, pudessem cumprir sem desastres a elevada missão de que fora investido. E assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o mestre divino antecipou-se a ele falando incisivo. A revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entender o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Uma lição e tanto, né? Antes que eu fale alguma coisa, alguém quer falar? Ou não? Posso comentar e depois, quem quiser falar, complementa, tá bom? Bom, esse texto nos dá uma grande lição sobre a natureza do homem, sobre a condição humana, não é? Julgar outra pessoa é uma medida precária de que nos servimos várias vezes. E Jesus nos chama a atenção para a necessidade de vermos o valor real de cada criatura em si mesma, pelo que ela traz, de mensagem, e não pelo que ela apresenta. Julgamos muito sem saber o que o outro passa, né? Muitas vezes a gente julga a nossa própria família, a gente julga demais o governo, a gente julga demais os amigos, as outras pessoas, a gente julga as pessoas que a gente nem conhece, mas a gente faz o julgamento de suas ações, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 de Perfeitos, nos ensina que devemos sempre animar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência de bons espíritos, como foi feito pelo servo, né, pela pessoa que se fez servo, né, para poder avaliar o que estava acontecendo com o rei. Vamos pensar no rei e tudo que ele precisa decidir sozinho na história, né? Ele escutava tudo que falavam com ele, mas a decisão final era do rei,
né? E muitas vezes a gente toma essas decisões mediante coisas que vão falando tanto na cabeça da gente, que muitas vezes a gente toma decisões que não são tão boas quanto a gente gostaria de tomar, né? Outras vezes a gente nem se importa com o que os outros estão falando e toma as próprias decisões, né? Então, aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre o seu servo, até o soberano sobre o seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de altos, né? Ele responderá sempre pela boa ou má direção que tiver dada aos seus subordinados. E as faltas que esses poderão cometer, os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção, ou de maus exemplos, né, recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos de sua solicitude para os conduzir ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma missão pequena ou grande, né? Qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem, pois nela falir e falsear é em seu princípio, né? Então, nós temos missões, né? Sejam elas pequenas ou grandes, mas nós somos responsáveis pelas nossas missões, principalmente porque elas vêm porque elas foram nos dadas para o nosso próprio bem e para o bem da comunidade que a gente também vive, né? O texto fala também da desconfiança, que é uma decorrência da insegurança pessoal, responsável muitas vezes por muitos danos que se estabelecem nos mecanismos psicológicos da criatura humana. A história também mostra que quando a gente é muito inseguro, quando existe a insegurança, essa insegurança muitas vezes faculta a distorção da realidade, que passa a ser observada de uma maneira equívoca, abrindo brechas morais para a suspeita infundada e para a desconfiança, né? E a gente lida com muita insegurança, até no nosso dia a dia, para a gente tomar as nossas próprias decisões, né? Então, o rei, com certeza, ele era uma pessoa que, se ele precisava de tanta gente em volta, né, que talvez ele também fosse inseguro na tomada de decisões dele, né? O texto nos mostra também um rei que não tem vida própria, né? Ele não tem hora para família, ele não tem um horário próprio para ele fazer as suas próprias orações, né? Ele não tem hora para comer, ele não tem hora para dormir. Então, quando a gente também vive num clima assim de muitas atividades, a insegurança bate muitas vezes na gente também, né? Em todo grupo social existe, por exemplo, uma diversidade de opiniões. A simpatia, a antipatia, existem também as afinidades ou as reações contrárias, né? Que são fenômenos que se apresentam como desafios para que nós tenhamos uma convivência saudável, né? Eu senti uma desconfiança no texto quando eu vi que alguma coisa estava sendo tramada pelo soberano aos seus súditos, né? Quando desconfiamos de alguém, não devemos nos afligir e reagir, como mostra o texto. Pode ser que não haja qualquer fundamento. Agora, se for verdade o que suspeitamos, a gente deve permanecer fiel, porque o problema não é nosso, o problema é do outro, né? Nós vimos também o profeta em uma decisão feliz, quando, antes de julgar o soberano, ele foi ver como era a vida dele,
né? Então, a gente tem vários pontos nesse texto que a gente pode parar, pensar, né? E aplicar na própria vida, né? Então, é um texto que, a mim, me abriu vários caminhos, eu pensei em muitas coisas, e eu penso que a gente cresce com cada história que a gente ouve, né? Bom, da minha parte, era isso que eu tinha que falar do texto. Pode falar, Flávio. Você sabe o que eu falo, né? Ô, Aninha, sobre o texto, você falou muito bem, colocou tudo. Eu vou sair um pouco do seu texto, vou pegar só o link que você fala da nossa missão, que me veio à cabeça quando estava ouvindo a sua leitura do texto. Bom, a gente fica nesse olhar humano, né? Que é o rei, o presidente, como são pessoas tão importantes. Mas nós temos que entender, você falou da missão, cada um tem sua missão. Não tem essa, eu sou simples, a missão é dada, a missão de ser cumprida, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, a segunda parte do nosso estudo vai ser o livro Nosso Lar. Né? Vou pegar já um spoilerzinho lá da frente. E muitos personagens, vamos chamar assim, do livro, até de outros livros do André Luiz, por exemplo, na história do Nosso Lar. Você tem André Luiz, vamos botar lá que era um médico, sanitarista, um cara famoso, o pai era fazendeiro rico, e quem era o espírito evoluído? A mãe, que foi simplesmente mãe na Terra, só cuidou dos filhos da família. Ela não tem expressão nenhuma aos olhos humanos, mas o olho espiritual, a vida espiritual, ela é a mais elevada de todas. Né? Se você olhar, a pessoa simples, só foi mãe aqui na Terra. Mas quando passa para o mundo de lá, quem estava lá em cima? Né? Quem tinha mérito, quem tinha bono horas, tudo que aquela simples mãe. No papel dela terreno, se a gente analisar o nosso olho humano, uma simples mãe, a gente fala mãe. Mas no mundo espiritual, a elevação dela estava muito além dos carros políticos que o marido devia ter, por ser fazendeiro, né? O médico sanitarista, enfim. Você falou muito bem da missão. Então, cada um tem o seu mundo, e o que você tem que passar nesse momento. Se o meu mundo é esse, eu vou ser feliz aqui e fazer o melhor possível aqui, nesse espaço meu. Isso que eu consegui ver na minha mente quando você estava falando aí. Muito bom o texto. Vamos passar para outro falar aí, o doutor Beraldo. Tem bastante gente aí hoje aí para ajudar. Vamos? Beth, quer falar alguma coisa? Doutor Beraldo, quer complementar? Vamos? Ana, eu entrei um pouco atrasada, então eu não assisti o princípio, mas eu gostei do pedacinho que eu pude acompanhar, que você leu, e do que o Flávio completou agora, tá bom? Ok, Simone? Marquito? Nada, Simone? Não, uma guerra para abrir o som, olha isso. Aninha, é complicado, né? A gente está se policiando, qual é esse limite, né? Onde a gente entra com a crítica demais, né? E o limite onde você se coloca a parte do que está acontecendo à sua volta, né? São critérios que a gente tem que aprender né? Tem que aprender a desenvolver para conseguir adequar isso, né? A nossa forma de viver, a nossa forma de... Estava falando, né, de estar sempre criticando, isso é um viés muito, muito forte, né, no nosso cotidiano, principalmente no meio de tudo, né? Mas no meio da política, até educacional. Mas a gente tem que aprender a conhecer e reconhecer o que é uma coisa e o que é outra, né? O momento que a gente atravessa esse limite, aí passa a ser a crítica pela crítica, passa a ser ela ao léu, né? Ela só como uma ferramenta para destituir aquilo que está sendo construído no momento, né? Isso. Paulinha, quer falar alguma coisa? Oi.
Não, o que me chamou a atenção, o recado que eu tive, assim, da história toda, é que cada um sabe onde seu calo dói, né? Então é isso, assim, o rei sabe onde o calo dele dói, né? Você não pode dizer que o calo dele não dói, né? Aí, se você se colocando no lugar do rei, ele tem vários calos, você não pode dizer que não dói. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Só quando você chega perto do rei, você vê que ele é uma pessoa humana, que dói, e que não é fácil ser rei, não é fácil ser cada um, não é fácil ser a gente, não é fácil ser rei, não é fácil ser mendigo, não é fácil ser cada um de nós, entendeu? Cada um com o seu fardo. Então, cada um com o seu calo, cada um com o seu calcanhar de Aquiles. Foi esse o recado que eu tive. E como a gente julga, né? E a gente julga muitas pessoas, né? Sem viver na pele delas, né? Sem viver naquilo que elas estão vivendo. Ninguém vive pelo outro. Sim, o rei precisa de colo. Todos nós precisamos de colo, de um afago de vez em quando, não é assim? Sim. Mas se cada um tem a sua vida, né? E a gente tem, E às vezes né? são as pessoas que mais precisam de colo, porque tem que manter a pose, né? E são as mais cobradas e por dentro estão desmoronando, entendeu? Uhum. Aí esse é o recado que eu tive, né? Que eu pensei. Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles e cada um sabe aonde dói, né? Isso. Alguém mais quer comentar? Rafael? Oi, Aninha. Boa noite. Oi. Juliana, Oi, Ju. Ai, que tu- bom que você está aí. tudo bom? Fala, tudo bem? Essa questão de observar sem julgar, né? E isso é a observação sem julgamento, né? Trazer para nós um pouco do outro, entender as colocações das pessoas, né? O local onde as pessoas estão e o que ela ocupa. Agora, me incomoda um pouco quando a gente pensa nessa questão da missão, e o que o Flávio falou aí. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha mãe a respeito das minhas inquietações, né? Porque quem me conhece sabe o quanto inquieta eu sou. Essa questão da missão, às vezes, me soa assim, um tom um pouco conformista, assim, eu fico um pouco preocupada no sentido de eu estou aqui e eu tenho que ficar aqui, viver aqui, e aí cumprir aqui. Será que é aqui mesmo, né? Então a questão me dar o direito da dúvida, porque às vezes a missão, né, a gente está um pouco fora aí do. Fico um pouco pensativa no sentido de que será que realmente estamos cumprindo a missão encarnatória, né? Eu fico um pouco pensando nisso. Mas a questão do rei é fantástico, né? O rei é o que lidera e é o que mais precisa de atenção e de entendimento das pessoas. Obrigada pela leitura, Aninha. Ô, Ana, na realidade, é o seguinte, é trocar o julgamento pela compaixão, né? Resumindo o texto, é isso. Tem que deixar de julgar e ter compaixão com o outro. E tentar entender um pouco o outro, né? Ter a misericórdia do outro. Nós estudamos no estudo do Evangelho aquele dia. Muito bom texto. Parabéns. Esse livro não tem uma história que a gente diga assim, não é boa, né? Na hora de... Não tem um que não cutuca, né? Não. Ele realmente mostra para gente vários pontos, né? Em cada história a gente vê várias coisas, né?
eu acho que essa questão do julgar, ela é o que eu disse no início, que Jesus nos chama a atenção para essa necessidade que às vezes a gente tem de vermos o valor real de cada criatura em si mesma, né? Não pelo que ela traz para a gente, mas do que ela apresenta, né? Quantas e quantas pessoas apresentam uma coisa para a gente faz um julgamento dela e ela não é nada daquilo que a gente pensa, não é assim? E a gente faz julgamentos e julgamentos. Vamos reparar como a gente julga o tempo todo. O tempo todo a gente faz julgamentos, não só da gente, né? Às vezes a gente nem faz tanto da gente quando a gente faz julgamento dos outros, não é assim? Acho que o Mas Beraldo alguém quer falar, Beraldo. Sim. Doutor Beraldo não quer falar nada. O som está chegando aí? Tá chegando sim. Tá bom. Que prazer o senhor estar aqui com a gente. Eu estou querendo, primeiramente, cumprimentá-los, porque pela primeira vez aqui do Rio, estou tendo a alegria de revê-los. Pessoas amigas, pessoas fraternas, trabalhando dentro dessa tecnologia inovadora. Tudo que nós achamos que veio para destruir, atrapalhar, mas a misericórdia divina dá ao homem essa inteligência de transformar o que era difícil numa coisa útil, boa e com muito proveito para todos. Mas o tema que você abordou, muito interessante, não julgar, né? Mas o discernir sempre é necessário para que o julgamento interior que todos nós fazemos, se nós não fizéssemos um julgamento interior dentro de nós, refletindo sobre as coisas, perderíamos o ensinamento. A questão é não difamar, não levar isso avante, não prejudicar o próximo, mas internamente nós estamos sempre julgando, ou seja, discernindo, analisando, para que aprendamos também a escolher o melhor e não fazer aquilo que dentro de nós estamos reprovando no outro. Um abraço para vocês, muita alegria de vê-la nesse trabalho e nesse estudo. Um abraço a todos. Um abraço, doutor Beraldo, obrigada. Mais alguém? Rafael está aí? Rafa? Oi, estou. Você quer falar alguma coisa? Não, vou falar. O pessoal já vai ter que me ouvir bastante. É verdade. Vai, né? O doutor Beraldo falou, realmente é não julgar, mas ter que saber a distinção entre o bem e o mal. Sim. Ele falou corretíssimo. Obrigada, doutor. É isso mesmo. Vamos lá, Rafa. Agora é com você. Obrigada, boa noite a todos. Então vamos. Então vamos lá. Bom, boa noite a todos mais uma vez. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui para estudarmos juntos essa obra de André Luiz, essa obra fantástica que é a obra Nosso Lar, que a gente traz aqui alguns comentários simples e buscando assim ampliar o diálogo, colocar aí, né, as pessoas que estão participando conosco dessa roda de conversa dentro de nosso lar e tentando fugir do mesmismo que a gente vê em outros estudos aí de nosso lar. Mas no capítulo de hoje a gente vai trabalhar o precioso aviso. Vamos reparar o ensinamento de Clarencio e vamos perceber o quanto nós, que no estudo da obra nos colocamos na condição de André Luiz, ou seja, num espírito em evolução, na condição de um espírito que está aprendendo a enxergar a realidade da vida espiritual, que é o nosso caso,
A doutrina espírita está trazendo, possibilitando isso para nós, que a gente consiga enxergar a realidade da vida espiritual. Então, nos colocamos ali na condição do espírito André Luiz e vamos ver o quanto alguns costumes nossos, muito comuns, podem, assim, trazer tantas implicações na nossa saúde, na nossa autoestima, na nossa forma de levar a vida, e que no plano espiritual, quando a nossa mente se abre para essa realidade que é o nosso ser integral, esse nosso ser interexistencial, que existe nos dois planos, a gente começa a perceber o quanto alguns costumes pequenos, simples, às vezes nos afetam tanto e constroem em muitos a infelicidade. Vamos, então, viajar aí mais um pouco com o André Luiz. Eu quero pedir a licença a vocês para apresentar o capítulo. Ah, meu Deus, já tem aqui um monte de coisa na minha tela que eu tenho que achar qual que é. Está aqui. Então, a gente está aí no capítulo 6, Precioso Aviso. Eu começo a leitura. Dá um zoom, rapaz, dá um zoom. Só Vou dar o zoom. Todo mundo vê? No dia imediato, após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador. Eu não sei se vocês se lembram, mas no último capítulo, o que é que a gente tinha lá? A gente tinha André Luiz sendo visitado por Lísias. E aqui agora a gente está vendo o Clarencio mais uma vez fazendo uma visita. E essa visita é o quê? Após a oração. Por que eu quero chamar a atenção que após a oração do crepúsculo? A gente vê aí que o espírito de Clarencio já estava se preparando para terminar suas atividades do dia e antes dele visitar o André Luiz, ele primeiro ora. Ou seja, ele ora antes de ir visitar um enfermo, uma pessoa que está precisando de ajuda. Ele se abastece, se reergue, para depois ir até André Luiz. Até porque, como é que está a pessoa que nós visitamos e que está enferma? Na visita fraterna, isso daqui é muito importante, a gente ter esse cuidado. A oração antes de visitar alguém. Por quê? Porque nós não sabemos o que vamos encontrar, qual o estado da pessoa. Então, veja o detalhe da obra que o espírito André Luiz faz questão de narrar. Após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador. Fisionomia a irradiar generosidade, não adianta ninguém visitar o outro com cara amarrada, perguntou abraçando-me. Como vai? Melhorzinho? Esbocei o gesto do enfermo, que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me, enquanto os dois benfeitores se sentavam comodamente ao meu lado. Veja só. Aqui a gente vê o seguinte. O espírito André Luiz está falando o que para nós? Regra de educação, uma regra básica. Às vezes a pessoa pergunta, como é que você está? E aí você vai e começa a desfilar aquele monte de situações da sua vida. Às vezes a pergunta é só por educação. Às vezes é um carinho pequeno e a gente, na mesma hora, se enche de lamentação e começa ali a botar para fora aquele monte de coisa. E vamos ver que é justamente isso que André Luiz faz. Ele chama de velho vício. É um vício que nós temos aqui. As pessoas às vezes perguntam, como é que você vai? Bom dia, tudo bem? Não tem nada bem. O que é que tem de bom esse dia?
Eu me recordo de uma pessoa no trabalho, que os amigos comentaram, que certa vez se depararam com uma pessoa que entrou na sala do Ministério Público e as pessoas deram um bom dia. E ela falou, o que tem de bom esse dia? Então, assim, muitas vezes a gente bota a amargura nossa para fora quando as pessoas estão sendo educadas conosco, quando as pessoas estão esboçando para nós a fraternidade delas, e ao invés de nós captarmos a fraternidade, captarmos o sentimento de amor, o que muitas vezes a gente faz? A gente faz isso aí que o André Luiz fez, olha só. André Luiz, como vai? Melhorzinho? Pergunta Clarencio. E o André Luiz responde, não posso negar que esteja melhor. Entretanto, e aí é o problema, mas sofro intensamente, muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração, nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir, segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudades se eu um dia lhe faltasse. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo ou em algum canto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga, Clarencio. Que terrível destino o do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além-túmulo, no plano espiritual. Que será então a vida? Um sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito com um terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, meu generoso benfeitor! E aí aqui, o vendaval de queixa conduzira o barco mental. Eu volto lá. A gente percebe o seguinte, o Clarencio pergunta como é que vai e olha o que o André Luiz faz. Ele joga todo o pessimismo dele, ele vomita toda aquela angústia, toda aquela amargura dele em cima do Clarencio. Mas o que a gente percebe ali? Clarencio ouve atentamente. E nós precisamos chamar a atenção disso aqui, porque isso é importante para o atendimento fraterno, isso é importante para o cristão entender que nós, quando estamos a serviço do Cristo e nos colocamos à disposição de ouvir alguém, é para ouvir com atenção. Se eu me coloco
na condição de ir assistir uma palestra no centro espírita, é para ouvir com atenção. Se eu me coloco à disposição de ouvir um amigo, seja na minha casa, seja num grupo espírita, seja onde for, é para ouvir com atenção. E por que eu estou batendo na questão da atenção? Eu estou repetindo propositalmente, porque muitas vezes as pessoas escutam a outra com cinismo. Não tem atenção, tem cinismo. A pessoa começa a ouvir a outra, mas doida para ela acabar, para ela parar de falar. E depois ainda sai falando para o outro, nossa, fulano é chato demais. Fulano ligou, mas ficou 1 hora comigo no telefone reclamando da vida. Mas por que você não falou com ele que você não quer ouvir a reclamação dele? Fala com ele, meu irmão, olha só, me liga outra hora porque eu não posso ouvir sua reclamação. Porque Clarencio ouve com atenção. Atenção aqui significa amor. Atenção aqui significa compaixão, solidariedade. Não é cinismo. Porque muitas vezes as pessoas falam conosco e nós sequer depois lembramos o que é que foi dito pela pessoa. Quando há um atendimento fraterno, que os espíritos nos envolvem, muitas vezes são os espíritos que fazem o atendimento e apagam aquilo da nossa mente. Mas quando é uma conversa amiga, em que nós estamos ali aprendendo o devotamento, aprendendo a paciência, a ter compaixão, nós precisamos ouvir com atenção. Por isso que muitas vezes a regra que se dá para os atendimentos desse tipo, o atendimento fraterno, é quando a pessoa termina de falar um trecho, você repete para ela aquilo que ela falou, resume aquilo que ela falou e depois complementa a sua fala, o seu aconselhamento, para que a pessoa perceba que ela está recebendo a atenção devida. Nós aproveitamos para dizer isso porque nesse mês de Setembro Amarelo nós temos muitas pessoas lamentando a vida e com vontade de suicidar. E é preciso que a gente ouça com atenção, sem recriminar, sem julgar. Depois a gente faça um resumo daquilo que foi dito para que a pessoa perceba, ele me ouviu realmente. André Luiz começa a lamentar a vida e começa a colocar para fora todo o pessimismo que ele trazia dentro de si e chama a atenção isso em nós. Por quê? Porque ele tinha acabado de ser, e nos dias anteriores, recebeu o aconselhamento de Henrique de Luna, recebeu os primeiros atendimentos assim que chegou em nosso lar e logo depois tinha recebido o atendimento e o passe de Lísias. Mas ao encontrar Clarencio, ele bota para fora todo o seu desequilíbrio, mostrando o quê? Que nós frequentamos o centro espírita, que nós muitas vezes temos amigos que colaboram conosco, mas que nós muitas vezes não colaboramos com a espiritualidade. Nós muitas vezes temos médiuns de cura. E eu acho que eu tenho aqui uma amiga que é médium de cura, a Itana, que ela pode falar para nós até. O doutor Beraldo está aí, é médico. Hoje nós temos vários mestres encarnados e desencarnados online. O Beraldo está aí, é médico. O que acontece? Muitas vezes o médico quer ajudar o paciente. O médium quer ajudar dando passe. Mas a pessoa não cumpre a receita, não toma o remédio. A pessoa recebe o passe, mas não muda interiormente. A Itana atende várias pessoas, o Beraldo atende várias pessoas, tanto espiritualmente quanto como médico. Eles podem aí falar tranquilamente como é que isso funciona. Mas a gente percebe o André Luiz mostrando como nós funcionamos na vida. Porque André Luiz nada mais é do que
um personagem que reflete como nós somos na vida. André Luiz está em nosso lar, mas muito mais ligado ao plano material do que ao plano espiritual. Ele ainda vive e pensa como um espírito encarnado, materialista, como um espírito encarnado que não conhece a realidade do plano espiritual. E aí ele está preocupado com o quê? Com a família. Olha que coisa interessante. O espírito está desencarnado do lado de lá, mas começou a pensar na família, sente saudade, está preocupadíssimo em como a família está. Vamos julgá-lo por isso? Vamos recriminá-lo por isso? Obviamente que não. Mas André Luiz ainda não tinha aprendido a lição. Olha a lição que vem por aí no capítulo 6. Clarencio ouvia atencioso. E quando ele percebe que Clarencio ouvia atencioso, o que ele faz? Termina de contar mais sofrimento. Além disso, Clarencio, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. A mainada tormenta exterior com o socorro recebido volta agora às tempestades íntimas. Eu li isso. Já li. Já leu? Já li. Aí ele pensa que a vida é sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas. Não haverá recurso para a paz? Começa a achar estranho ter tanto sofrimento na terra. E veja, chegado a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. André Luiz chorando de novo. E agora o choro é o quê? O choro é um misto de pessimismo, de revolta. Já é um choro diferente daquele choro de emoção. E aí o Clarencio levantou-se sereno e falou sem afetação. Falar sem afetação é falar com naturalidade. Porque os espíritos falam para nós com muita naturalidade esse precioso aviso que o Clarencio traz. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Veja, Clarencio vai falar sobre a cura do espírito. Ao meu gesto afirmativo, Clarencio continuou: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental, e enfermidade mental de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde a luta edificante, só identificar indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo para dilatar considerações dolorosas, no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. O mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá seus parentes terrestres. Devemos ter nosso grupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal sob a direção de Deus. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Além disso, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero,
como bênção de realização, considerando que a providência extrapola amor enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justiça. Veja, o que a gente tem ali em André Luiz? A cura espiritual, o precioso aviso para a cura espiritual, para a cura do espírito. O que a gente percebe da receita de Clarencio para André Luiz? Primeira coisa, não falar excessivamente de si mesmo. É interessante isso, por quê? Porque nós encontramos aquelas pessoas que o tempo todo elas reclamam da vida delas. A vida delas nunca está boa. São 365 dias no ano. Elas reclamam 365 dias. São 24 horas que nós temos a cada dia. Elas entendem que durante as 24 horas elas estão padecendo. Então quer dizer que elas não têm um minuto sequer de alegria, de afeto. Não é possível que nós não tenhamos um segundo sequer de amparo, de otimismo, de refrigério na alma. Quando isso começa a acontecer, quando a tristeza começa a perdurar no nosso coração, muitas vezes nós começamos a entrar num estado patológico. Então, o Clarencio ele quer justamente evitar esse estado patológico. E não há ninguém que não seja olhado por Deus quando nós começamos a falar de nós excessivamente. Nós muitas vezes fechamos a porta para a luz divina entrar em nós. Ou, como nós já somos uma lâmpada divina, como disse Jesus, brilhe a vossa luz, nós muitas vezes não deixamos espaço para a nossa luz brilhar, porque falamos excessivamente de nós. Veja que ninguém está falando aqui que eu tenho que ficar parado, guardando a minha mágoa, porque isso também adoece a alma. Agora, quando eu falo excessivamente, eu estou entrando numa crise, eu estou entrando perto de um estado patológico, que eu só falo de mim. Então, o mundo não existe nada de bom no mundo, a natureza é tão bonita, mas eu não consigo enxergar. Existem tantas coisas boas acontecendo no mundo, mas eu não consigo enxergar, porque eu só enxergo a minha dor. Parar de falar excessivamente de si. Segundo, fugir da lamentação. Há pessoas que lamentam a vida o tempo todo. Só lamentam. É claro que nós estamos vivendo um momento de pandemia, estamos vendo muitas coisas acontecendo e ninguém precisa ficar fingindo felicidade. Ninguém precisa ficar fingindo alegria. A proposta aqui não é de fingimento, mas a proposta aqui é de enfrentamento. Há pessoas que apenas lamentam a vida, mas não fazem nada para enfrentar as dificuldades que surgem no caminho. Então, a ideia não é você simplesmente parar de lamentar e ficar guardando para você. É que a gente comece a enfrentar os desafios que temos na vida. Se a vida muitas vezes nos desafia com provas mais duras, vamos enfrentar o desafio. Confiantes em Deus, confiantes no apoio material, de todo o aparato que nós já dispomos com tecnologia, de todo o aparato que nós dispomos, que a inteligência humana produziu.
e com todo o aparato de fraternidade que amigos sinceros têm a nos doar. Ah, mas eu não tenho amigo, porque nós temos aquelas pessoas que elas são tão pessimistas que elas começam a desacreditar na humanidade. No mundo eu não acredito mais em ninguém. Se Jesus Cristo baixar perto dela para fazer o atendimento fraterno, ela vai falar, será que é Jesus mesmo? Não vai adiantar nada. São pessoas desconfiadas, desconfiam até da própria alma e depois reclamam da infelicidade. Ah, mas o mundo é muito difícil, o mundo é infeliz. É a pessoa que constrói a própria infelicidade. Ela não confia em ninguém. Mas você, se vivesse aquilo que eu vivi, mas nós vivemos aquilo que nós merecemos. Muitas vezes nós choramos hoje as lágrimas que nós compramos com gargalhadas que demos na vida passada. Então, veja, nós precisamos aprender a olhar a vida com um olhar mais otimista. Deixa eu ver aqui mais o que tem. E percebemos, assim, que o Clarencio abre ali para o André Luiz o outro lado da moeda. E o outro lado da moeda é o quê? Veja que ele vai falar assim, você está preocupado com a sua família, mas esquece que Deus e os mentores espirituais estão aqui zelando por você e vão zelar pela sua família também. Fé em Deus. O contrário da lamentação, o oposto da lamentação é fé em Deus. Confiança em Jesus Cristo. Muitas vezes nós encontramos pessoas que oram demais pelos outros, quando precisavam orar mais por si mesmas, porque elas mesmas não possuem fé em Deus. Estão preocupadíssimas com os outros, preocupadas excessivamente, como se Deus não fosse cuidar das pessoas. Nós precisamos confiar mais em Jesus Cristo, que Ele não nos desampara. E é isso que o Clarencio fala a André Luiz. Ele diz a André Luiz assim, olha, nós estamos amparando a sua família, porque Deus zela por todos nós. E ele vai mostrar que a família é um projeto de futuro. Olha só, a família é um projeto que no presente ela resolve muitas vezes débitos do passado para construir um futuro melhor para toda a sociedade, principalmente aquela microsociedade que forma o núcleo familiar. Por quê? Porque ninguém evolui enquanto tem débitos no coração. Ninguém evolui enquanto traz dívidas do passado. E é por isso que a divindade reúne as pessoas dentro do mesmo programa familiar para que a gente possa se ajustar, quitar esses débitos e assim a gente vai sem dívida para uma próxima reencarnação. E assim, suportando bem, a gente vai sem dívida para uma nova reencarnação em que a gente vai ter menos peso para trabalhar mais pela humanidade, para colocar a nossa inteligência mais disponível a serviço disso ou daquilo. Mas veja, para que isso ocorra, é preciso que a gente comece a mudar a nossa visão, como o Clarencio diz ali. Olha, para você estar no plano de nosso lar, você tem que enxergar o trabalho como bênção. Então vamos colocar nosso lar como plano superior. Se a gente aqui na Terra quiser estar num plano superior, num nível elevado, tanto de consciência quanto vibratório, nós temos que mudar o nosso olhar sobre trabalho, sobre dor e sobre triunfo. 3 coisas. Por que eu estou falando dessas 3 coisas? Porque o Clarencio disse ali para André Luiz o seguinte,
O trabalho aqui é recebido, o trabalho áspero, é recebido como bênção e oportunidade. A dor como possibilidade de enriquecer a alma. E o triunfo como aquisição do espírito. Então, veja, vamos dar um ressignificado para trabalho, para dor e para triunfo, de acordo com o plano espiritual. Trabalho árduo, oportunidade. A dor, possibilidade de enriquecimento da alma. Não há ninguém no mundo de provas e expiações que não esteja passando por uma dor. Ninguém. Não há um lar no mundo de provas e expiações que não tenha um drama existencial. Não há uma pessoa que não tenha um conflito. Ainda que ele seja um conflito que não crie a necessidade de um psicólogo, mas que seja um conflito íntimo, que seja um conflito externo, por muitas ocupações, seja qual for o seu conflito. Não há ninguém que não viva um momento de tormento, um momento de dor, porque este é um mundo de provas e expiações. Mas isso não quer dizer que o mundo é um lugar de só tristeza, porque eu posso enxergar a dor como possibilidade de enriquecer a alma. Isso que os espíritos trazem para nós. Então, veja, dor como possibilidade, disse o Clarencio. Se ele diz que é uma possibilidade, eu posso transformar a minha dor em riqueza para o meu espírito, ou não. Porque o Clarencio não fala que a dor enriquece a alma, ele fala que a dor possibilita. Se possibilita, depende da minha vontade de enriquecer a alma ou não. E isso depende de como eu lido com o meu sofrimento. Veja, André Luiz estava lidando com o sofrimento dele de forma revoltada. Os espíritos pedem que a gente encontre nos tormentos que a vida traz para nós uma oportunidade de nós refletirmos sobre aquilo que nós temos feito, sobre a pessoa que nós temos sido, tanto em relação a nós mesmos, quanto em relação à nossa família, quanto em relação à sociedade. E eu trago esses 3 requisitos, por quê? Porque lá em Obras Póstumas, Allan Kardec vai falar que o espírito resgata em 3 níveis. Perante si mesmo, perante a família e perante a sociedade. Nós encontramos pessoas que são muito boas para elas, mas são ruins para os outros. Nós encontramos outras pessoas que são muito boas para a sociedade, mas não são boas para a família. É aquela pessoa que a gente costuma dizer excelente para uso externo. A minha esposa fala isso comigo aqui em casa. Você é muito bom para uso externo, para centro espírita, para falar, mas vai viver com um médium, vai viver com o Rafael. É uma bagunça dentro de casa, ela fala que eu não ajeito nada, uma confusão danada, mas enfim, veja como são as coisas. E há aquelas pessoas que são muito boas para si mesmas, são muito boas para a sociedade, mas não são boas para a família. Então são esses 3 níveis que o espírito de Claire du Plantier traz para nós em Obras Póstumas, que o espírito resgata. Nós precisamos, então, enxergar a dor como uma oportunidade de percebermos quem nós temos sido no mundo. Nesses 3 níveis, quem nós temos sido. E a partir do sofrimento, o sofrimento começa a tocar a nossa alma. Na obra Mecanismo da Mediunidade, o André Luiz vai falar de ondas mentais. A onda da lamentação é uma onda mental muito longa, que ela não sai daquilo ali, é uma onda pesada. Mas o espírito André Luiz vai falar que as ondas ultra curtas, fazendo uma comparação às ondas eletromagnéticas,
o André Luiz traz as ondas mentais, as ondas do pensamento nosso, fazendo uma comparação com as ondas eletromagnéticas. Então ele fala que essas ondas que vêm da oração realizada após um momento de sofrimento, elas são ondas muitas vezes ultra curtas, são súplicas que varam as esferas superiores. O Divaldo Franco, certa vez, eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo, se encontrou, foi fazer um seminário, e após o seminário, aquela fila de pessoas vinha para cumprimentá-lo, e a senhora chegou perto dele e falou assim: olá, Divaldo. Aí ele falou assim: oi, minha irmã, tudo bom? Foi dar autógrafo. Ela falou: não, eu não quero autógrafo. Eu vim aqui porque eu queria te pedir para pagar a conta de luz da minha casa. O Divaldo ficou apavorado com aquilo. Olhou para um lado, ficou procurando o organizador do evento e ninguém aparecia. Ele falou: minha irmã, você espera ali um pouquinho, mas ficou indignado. Como é que pode uma pessoa, depois do seminário, ir encontrar com ele para pedir a ele dinheiro para pagar a conta de luz da casa dela? Ele achou aquilo inadmissível e ficou irritado. E aí, o que aconteceu? A Joana de Ângeles apareceu. E a Joana de Ângeles aparece e fala assim: eu estou vendo que você está incomodado, Divaldo. Ele falou: eu estou aqui porque terminei um trabalho e essa senhora me aparece para querer que eu pague conta de luz para ela? Como que eu vou ficar assim pagando conta de luz agora? Se todo mundo for me pedindo dinheiro para pagar a conta de luz, como é que vai ser? Eu não posso mais fazer seminário. Aí a Joana falou mentalmente, naquele diálogo mental que os médiuns têm com seus mentores espirituais, e a Joana disse assim: Divaldo, essa senhora é uma senhora muito pobre e a luz da casa dela foi cortada, mas acontece que ela tem 3 filhos, Divaldo, e eles morrem de medo do escuro. Tem 3 noites que a família não dorme, porque as crianças não param de chorar. E essa noite ela fez uma prece tão sentida, uma prece de mãe, que essa prece varou o universo, Divaldo, e foi direto em nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus mandou chamar os anjos e perguntou quem era o cristão que estava mais próximo dessa mulher para atendê-la. E adivinha quem era o cristão que estava mais perto dela, Divaldo? Aí o Divaldo abaixou a cabeça, ficou com vergonha. Mas veja, foi no momento de sofrimento, no momento, muitas vezes, que a gente chama de desespero. Mas o desespero com Deus não é um desespero de revolta, como era o de André Luiz. É um desespero de súplica, de confiança. Essa oração varou o universo e Deus mandou amparo para ela através de Divaldo Franco. São ondas curtas que trazem um equilíbrio para nós, que trazem ideias, que abrem os nossos canais para os amigos espirituais, diferentemente das lamentações. Então, a dor é possibilidade. Não é todo mundo que sofre que enriquece a sua alma. Porque eu posso sofrer lamentando, balbuciando apenas uma prece, mas não fazendo prece nenhuma. Eu posso sofrer apenas reclamando da vida, mas sem nenhuma confiança em Deus. Então, a gente vai ver que entre a dor e o triunfo, e aqui triunfo é o quê? Triunfo não é a quantidade de dinheiro que eu ganhei. Triunfo não é a minha pós-graduação que eu completei, a faculdade que eu estou fazendo, o emprego que eu entrei. Triunfo aqui não se trata disso. Triunfo aqui se trata de ter conquistado virtudes para o espírito, ter enriquecido o espírito.
e o espírito só leva do plano material para o plano espiritual aquilo que a traça não come, aquilo que não se corrói, não leva título, leva apenas qualidades morais, leva apenas experiências. Então, esse enriquecimento são de experiências morais, de virtudes. Só que entre a dor e a conquista tem um caminho, e o caminho é luta. É isso que Clarencio fala ali. Nós temos aqui o trabalho áspero, o trabalho sofrido, como uma oportunidade. Por quê? Porque o trabalho é justamente o trabalho áspero que vai fazer o link entre a dor e o triunfo. Sem trabalho, sem luta, sem persistência, nós não chegamos a lugar nenhum. E aí, eu quero só fechar o estudo com vocês, que eu acho que eu já me alonguei demais, eu não me lembro aí do tempo, mas com o seguinte gesto de Clarencio. Fez-se, então, longa pausa. A palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual o pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso. Clarencio pergunta de novo. Então, meu filho, como vai? Melhor? Contente por me sentir desculpado, à maneira de criança que deseja aprender, respondi, vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Veja aqui a última lição de Clarencio. Depois de perceber que André Luiz estava desequilibrado, dá a ele a chance de se desculpar de sua conduta e a oportunidade de retificar a sua forma de agir. Então a gente percebe que o precioso aviso para nós é que a gente comece a trabalhar a nossa disciplina mental para darmos um ressignificado aos desafios que a vida apresenta para nós. Que Jesus nos abençoe e nos guarde em sua paz. Obrigado aí. Quem quiser colaborar. Beraldo, saudade! A gente se fala, mas eu não te via. Agora eu te vejo, graças a Deus. Eu estou achando que o tempo está passando, você está ficando mais jovem. Rafa, pede a ele para fazer a prece final aí. Vou pedir. Beraldo, abre o som aí, faz a prece final para gente. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa. Clica aí no celular para abrir o som. É fechado o som dele ainda. Ele está falando. Clica aí de novo, Beraldo, para abrir o som. Agora abriu. Abriu. Pois é. Então, olha, eu estou feliz de ver os amigos, de ver a explanação, mas mais feliz ainda estou de ver que a doutrina espírita, agora, com esse impulso da tecnologia, vai mais longe ainda, levar a corações tão distantes esta mensagem que você fez, que a nossa irmã fez, e eu fico feliz, porque de Miracema parte essa luz, não só para o Estado, não só para a cidade, mas para muito, muito longe. Que Deus abençoe o esforço de vocês e que, nesse instante, Jesus, na sua infinita misericórdia, pela nossa terra, pelos corações que morejam sob a bandeira de Ismael, sejam fortalecidos, sejam estimulados, confiantes que bem à frente dessa estrada está Jesus,
mostrando-nos o caminho certo e que nós não teremos que sermos prejudicados por pequenas coisas ou desanimados por pequenos obstáculos, mas com a mente bem à frente, onde Jesus está de braços abertos, esperando a humanidade inteira, e nós somos um desses. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja.